Bom, queria passar a palavra para vocês dois, mas antes eu queria começar pelo final. Antes da gente falar do jogo, que foi, na verdade, o jogo. Eu queria saber o saldo desse jogo. O jogo terminou 1-0 para o Bahia. O Bahia, que agora está na liderança do Campeonato Baiano, pelo menos provisoriamente, e consegue se afirmar como uma grande potência do Estado. O Vitória vinha de um momento bom, até dá para dizer isso, né? Venceu o Docimel, tinha um empate pela Copa do Nordeste, chegou com algum ânimo para disputar esse clássico e saiu derrotado por 1-0, um placar mínimo, né, para ser com a derrota. Então eu queria saber para vocês, Cássio e Vilar. Primeiro, Cássio, que a gente fala com o time vencedor, o time dono da casa. Qual é o saldo desse Bavi para o Bahia? Ju, para o Bahia, eu acho que o saldo ele é positivo, mas é um saldo assim de... E eu falo isso assim muito confortavelmente. O Bahia tinha uma conta de luz a pagar nesse clássico, sabe? Pela situação, assim. É lógico que existe uma expectativa muito grande em cima do que o Bahia vai apresentar sob o comando do Grupo City. E uma expectativa muito grande do Bahia colocar em prática essa diferença orçamentária, de organização, né, que hoje vive em Bahia e Vitória. Mas a gente não pode esquecer que o projeto do clube está começando. Então, era mais fácil o Vitória estar mais acertado como time, por mais que você questione qualidade de peças, o orçamento, do que o Bahia. Então, assim, o que o Bahia precisava, na verdade, era dar uma resposta, porque vinha muito tempo sem ganhar um clássico, já há algum tempo sendo um clube com mais poder aquisitivo que o Vitória. O Vitória vem em anos aí de recuperação, buscando um estabelecimento que ainda não conseguiu, financeiro, né? Sempre gastando mais do que recebendo, enquanto o Bahia conseguiu orçamentos destacados ali, até antes, inclusive, da pandemia. E isso não estava sendo refletido nos clássicos. O Vitor falou aí na brincadeira, mas é algo sério. O Bahia não ganhava um clássico para o Vitória na Fonte Nova desde 2018. Foi a estreia de Gilberto pelo Bahia em casa, quando o Bahia deu 4-1 Vitória pelo Brasileiro. De lá para cá, não foram muitos clássicos, mas aconteceram clássicos em que o Bahia era muito favorito e não venceu na Fonte Nova. E teve um que perdeu da Copa do Nordeste 2-0, um gol de Carleto, um gol de Vico. Então, assim, o Bahia estava devendo isso ao seu torcedor. E o Bahia precisava dar uma resposta às duas derrotas que sofreu antes do clássico. Perdeu o jogo para o Sampaio, chutando 17, 18 vezes, com a falha do goleiro, mas perdeu para o Sampaio, manteve uma freguesia, né? E depois perdeu o jogo do Jacobinense também, finalizando bastante. E mesmo que seja com um time alternativo, isso criou uma dúvida sobre o caminho que o Bahia está traçando para esse ano, mesmo que todo mundo precise reconhecer, isso é inevitável, que é um início de trabalho. E o início de trabalho vai trazer problemas e os resultados não serão os ideais em início de trabalho. É muito raro isso acontecer. Mas eu diria que é um saldo ok para o Bahia. Porque o Bahia, no final das contas, ele consegue se estabelecer dentro do G4. É bom lembrar que o Bahia, na temporada passada, não conseguiu se classificar no Baiano. E o Bahia afasta um rival potencial, que é o Vitória, da classificação. O Vitória ainda pode se classificar, evidentemente. Mas o Vitória já tem 4 temporadas seguidas que não chega entre os 4 do Campeonato Baiano para as semifinais. E o Vitória hoje está numa situação de... Os 3 primeiros já têm 6 pontos de vantagem em relação ao Vitória. E faltam 4 jogos. Então, o saldo, do ponto de vista prático, também é importante. Porque o Vitória junto com o Bahia, o favorito ao título. Com todo respeito ao Atlético de Alagoinhas, com todo respeito que é o bicampeão, há uma outra equipe com o Jacuipense, que até precisou ali correr atrás de resultado. O Bahia é o maior favorito, na minha opinião, e o Vitória, logo depois, é o outro favorito. E o Bahia conseguiu afastar esse outro favorito de uma corrida da classificação. Existe a chance do Vitória se classificar, mas ficou muito mais difícil. Então, acho que o saldo do Bahia é ok, o torcedor saiu satisfeito. No dia que o torcedor saiu feliz, efusivo, confiante, não acho que o torcedor saiu confiante. Acho que o torcedor entende. Estou falando a grosso modo, tá? Cada um com uma opinião particular, mas a grosso modo eu percebo uma compreensão com isso de trabalho, uma satisfação com o resultado, mas uma percepção também de que um caminho ainda é longo para você atender a expectativa de um Bahia de grife agora, sabe? Então, acho que o saldo é ok. É um saldo de, talvez, de restabelecimento ali, de uma tranquilidade para seguir o trabalho. Claro, é sempre muito bom ganhar um clássico. Eu acho que o torcedor do Bahia
está mais aliviado também de ter terminado esse tabu. Acho que para o Bahia é um saldo ok do ponto de vista subjetivo. E do ponto de vista objetivo, você já está no Campeonato Baiano, é um saldo muito bom. Você se consolida ali na frente e você afasta o Vitória na zona de classificação. Ô, Cássio, eu falei brincando, obviamente, né? Faz parte da provocação, né? Da torcida, a torcida brinca muito com isso. Mas é um fato, assim, como você falou, o Bahia não ganhava desde 2018 do Vitória, isso faz muito tempo. E esse era um dos poucos trunfos, assim, eu acho, que a torcida do Vitória tinha exatamente nesse recorte. Se você for pegar 2018 para cá, até acesso, né, da Série C para a Série B, na verdade, o Vitória foi só ladeira abaixo, assim, foi um momento muito turbulento para o Vitória, né, de 2018 para cá, porque veio o rebaixamento para a Série B, depois várias brigas contra o rebaixamento para a Série C, e, enfim, o rebaixamento para a Série C. E talvez o único ponto de alegria, digamos assim, torcedor do Vitória, tirando aquela classificação na Copa do Brasil, contra o Inter e tal, mas assim, no ponto de vista doméstico, era não ter perdido do Bahia nos Bavis. Né? Eu lembro, por exemplo, no Clássico de 2020, que você mencionou, da Fonte Nova, a alegria que o próprio Paulo Carneiro ficou na época, lembra de ter soltado o verbo no Twitter, falado um monte de besteira. Torcedores também do Vitória se empolgaram muito com aquele 2-0. Depois, em 2021, o Vitória repetiu, ganhou do Bahia lá no Barradão. Então, era um trunfo que o Vitória tinha. E que o Bahia estava engasgado, porque nesse mesmo período, enquanto tudo deu errado para o Vitória, em 2018 para cá, para o Bahia começou a dar tudo certo. Tudo bem, teve a queda para a Série B, mas o Bahia teve uma trajetória ascendente nesse período. Eu diria, inclusive, que esse clássico do início de 2023 é onde a boca do jacaré, que muita gente já vem falando, né, que existe entre Bahia e Vitória, ela esteve mais aberta nessa rivalidade nesses últimos anos. Tudo bem, o Bahia também vem de um acesso da Série B para a Série A, mas eu acho que o investimento do City fez com que qualquer dificuldade financeira, por exemplo, que o Bahia poderia ter, por conta de ter passado na Série B do ano passado, de ter ficado, né, na Série B do ano passado, o City conseguiu compensar, e compensou muito. O Bahia hoje é um time que tem um poder de investimento gigante, está mostrando isso nas contratações, e de organização de futebol, sabe? O saldo que uma Série B poderia deixar, nesse termo de organização, o City veio para compensar. Então hoje o Bahia é um time que hoje nesse clássico ia jogar em casa, com torcida única, com um poder de investimento muito maior do que o Vitória, com mais organização estrutural do que o Vitória, enquanto o Vitória é um time que acabou de vir da Série C, com problemas para montar o seu elenco o tempo todo, com muita dificuldade financeira, e que não tem um investidor, por exemplo, para poder compensar o fato de ter ficado um ano inteiro na Série C em dificuldade financeira terrível. Então, a boca do jacaré está muito grande. E, de fato, era uma conta de luz que o Bahia tinha que pagar. Para o Vitória, fica um saldo... diante desse cenário todo, eu sinceramente acho, a gente tem que ser realista aqui, tá, para falar a verdade, eu sinceramente acho que nenhum torcedor do Vitória realmente esperava ganhar do Bahia nesse domingo lá na Fonte Nova. Era um jogo muito difícil, mas muito difícil. É um jogo que, numa outra ocasião... Rapidinho, alto lá. Mas você mesmo falou, né, que o Vitória tinha esse trunfo de conseguir, nos clássicos, se impor diante do Bahia. Eu acho que não é que o torcedor do Vitória achasse assim, não, tá na conta, vai perder mesmo. Eu acho que ainda tinha essa coisa de, bom, vai que a gente consegue dar uma apertada na saída de bola do Bahia, como o Sampaio Corrêa fez, por exemplo. De repente, eu acho que jogo de futebol, tudo pode acontecer. Exatamente. Eu acho que o torcedor tinha aquela coisa assim, olha, pela mística invertida, pela nosso tabu de 3 anos aí, desde 2018, sem perder do Bahia. Enfim, aquela coisa do torcedor. Eu acho que não tinha jogado a toalha 100%, não. Não é jogar a toalha. Estou falando o seguinte, você perder para o Bahia 1-0, como foi o resultado de hoje, o torcedor do Vitória era um resultado esperado, não era um resultado completamente surpreendente, né? Um resultado completamente chocante, como foi contra o Itabuna, como foi contra a Juazeirense, como foi esse tipo de jogo, né? Existia um favorito em campo, que era o Bahia, e o Bahia foi lá e confirmou o favoritismo. Eu acho que o Vitória, na verdade, até tem a seu favor o fato de ter mudado muito a postura do time nesse jogo de hoje. É isso que eu ia falar. Eu acho que, em ponto de vista de saldo do Vitória, existe o saldo de ter feito um jogo em que a postura do time mudou, pelo menos houve muita vontade em campo no segundo tempo, por exemplo.
Mas o saldo que eu acho que fica muito negativo é do ponto de vista do resultado, porque o Vitória, o início terrível do Vitória, trágico do Vitória no Baianão, fez com que o Vitória fosse para o Clássico precisando vencer. A verdade é essa. O Vitória fosse para o Clássico, o Vitória foi para o Clássico precisando de um resultado positivo, um resultado de empate, ou pontuar, tinha que pontuar uma vitória, porque a gente está falando de um campeonato que já passou da metade, o Vitória está em 8º lugar, está brigando ali ainda contra o rebaixamento do Baianão, e está perigando seriamente de não se classificar pelo 5º ano seguido para a segunda fase do Campeonato Baiano. Então, esse jogo, por conta dessa circunstância do lançamento, da abertura ruim do Vitória no Campeonato Baiano, dos primeiros passos ruins do Vitória no Campeonato Baiano, fez com que o Vitória fosse necessitado do resultado contra esse adversário que ele enfrentaria na 5ª rodada. Não importa quem fosse, entende? Essa que é a diferença. O Vitória foi para o Clássico precisando ganhar, por conta da situação ruim do Baiano. Acabou que foi contra o Bahia. Foi num Clássico. E aí a circunstância do Clássico, em que o Bahia era favorito, o Bahia acabou ganhando. Eu acho que o resultado, se você for tirar o fato de ser um Clássico e tudo mais, da favoritismo do Bahia, o resultado foi muito ruim para o Vitória. Mas olhando para o Clássico em si, e olhando ao momento dos clubes, né, o Bahia tropeçou contra o Sampaio Corrêa e tropeçou contra o Jacobinense. Mas o Bahia fez um início de temporada muito melhor do que o Vitória. Entende? Então, eu acho que olhando o momento, o Clássico em si, olhando só o jogo, tirando ele do contexto do Campeonato Baiano, foi um resultado que não dói tanto no torcedor do Vitória, porque sabia que o Bahia era favorito. Ninguém está revoltado, vai queimar amanhã pneu na frente do Barradão, por causa dessa derrota, entende? Agora, colocando o Clássico no contexto da 5ª rodada do Campeonato Baiano, é um problema sério para o Vitória. É um problema muito grave, porque vai ter que correr atrás do prejuízo para se classificar. E só para finalizar, uma coisa que eu vi também Cássio comentando no Twitter e tudo mais, eu acho que a gente tem que analisar o saldo também para a rivalidade do Bavi, porque é bom a gente lembrar que existe um clássico aqui na Bahia, né? Que existe um jogo, porque nos últimos anos a gente está se acostumando, e eu acho que a gente não pode se acostumar, de ter um clássico por ano. 2022 só teve um Bavi, velho. É uma pobreza, assim. Eu sou de uma geração, Cássio também, você também, Gil, que a gente via até 8 Bavis, 9, 10 Bavis no ano, sabe? Eram 3 no primeiro turno, às vezes 3 no primeiro 94 turno. 94 foram 12, Vila. Pois é. E isso é o que trouxe nossa rivalidade, né, Cássio? É isso que trouxe o Vitória para cima nos anos 90, foi o que trouxe o Bahia também para cima, enfim, foi o que criou essa rivalidade Bavi que dura até hoje, assim, que fortaleceu essa rivalidade. E a gente, de repente, viu um clássico, e é uma coisa que não pode normalizar, a gente não pode aceitar que só tenha um por ano. Vai ter um da Copa do Nordeste também, porque o Vitória se classificou da pré para a Copa do Nordeste. Porque poderia até não ter na Copa do Nordeste, como não teve no ano passado. Então, assim, eu acho que é muito bom a gente lembrar que tem Bavi, que tem um jogo importante aqui na Bahia, que tem um clássico, porque essa frieza de parecer que quando o Vitória enfrenta o Bahia é um jogo qualquer, ou quando o Bahia enfrenta o Vitória é um jogo qualquer, eu acho que isso não pode acontecer. Todo mundo tem que tratar realmente como um jogo especial. E aí, Ju, antes até de a gente entrar no jogo, queria só fazer uma sequência, já que Vila abordou essa questão do clássico, da gente lembrar que tem clássico. Eu acho que o lembrar que tem clássico é uma responsabilidade de todo mundo que está dentro desse ecossistema do futebol da Bahia. E eu estou falando isso porque nós estamos ficando habituados à torcida única. Nós estamos normalizando... Rapaz, era meu próximo ponto. Estamos normalizando um absurdo. Essa é a verdade. Estamos normalizando um absurdo. Nós estamos simplesmente perdendo o jogo para a incompetência e para a violência. A violência e a incompetência em gerir e em lidar com essa violência. O torcedor, hoje, inclusive, eu não fui para o jogo, mas minha mãe estava próxima de mim e fez... eu fiquei até tranquila quando eu vi que só ia uma torcida. Eu falei, mãe, eu fiquei pirado. A senhora não pode achar isso. E eu sei que a senhora acha porque a senhora vê as cenas de violência, as coisas acontecendo de maneira repetida, e a sensação que tem é que não há solução. Mas a gente não pode achar que a solução é simplesmente afastar os torcedores. Você proibir... a mensagem que você manda, e a gente está se acostumando com essa mensagem,
em dia de clássico, não vista a camisa do seu time. A não ser que você vá para o estádio. E aí, isso fica mais grave, porque, por exemplo, como ano passado só teve um clássico, que foi no Barradão, a torcida do Bahia passou o ano inteiro sem ver um Bavi. Esse ano, se não houver um novo confronto, seja pelo Campeonato Baiano, ou seja pela Copa do Nordeste nas fases decisivas, ou no improvável, mas possível, um chaveamento de Copa do Brasil, a torcida do Vitória não vai ver clássico Bavi. Como é que a gente pode achar isso normal? E as coisas, o tempo está passando, já são 6 anos essa medida, e nesses 6 anos apenas um clássico não teve torcida única, e foi aquele clássico da confusão em campo. Então, assim... 2018. Isso, fevereiro de 2018. Estamos falando de 5 anos já, quase. Então, é algo que é uma aberração, e nós estamos simplesmente habituados a essa aberração. Estamos confortáveis com uma aberração. A aberração não é... E sabe o que é pior também? Sim. Só para botar mais uma pimentinha aí nesse molho, mais 2 coisas. A primeira é da gente também trazer essa questão da torcida única e ficar um apontando para o outro que não tem 2 torcidas porque a torcida X ou Y não sabe se comportar, como se isso fosse uma questão de torcida e não de civilidade. Isso. E outra coisa que me incomoda também eu acho que dá para dizer que é uma censura prévia a mosaicos, a manifestações de torcidas dentro do estádio, ainda mais sendo torcida única. Porque o que aconteceu hoje com a torcida do Bahia, a Bamora organizada que resolveu fazer um mosaico, você pode dizer, não gostei do conteúdo do mosaico. Eu, pessoalmente, não achei legal também. O Não Fujam, que a torcida colocou isso, né, no mosaico escrito Não Fujam, fazendo uma alusão à torcida do Vitória, né, ao próprio time do Vitória, que teria fugido em 2018. Você pode não concordar com isso, mas daí você dizer você não pode fazer isso? A frase não tem problema nenhum. A torcida do Bahia? Aquela frase não tem problema nenhum. Ali é só a tentativa, porque depois liberaram, mas só a tentativa liberaram. Já mostra o quão somos incompetentes para lidar com esse aspecto do futebol. Somos absolutamente competentes. Aliás, a Bahia, e é um outro assunto que eu não quero aprofundar, a Bahia é incompetente para lidar com segurança pública. Há muito tempo tem sido assim. Eu passei por 3 lugares recentemente, Maceió, Doha e Buenos Aires. Eu não vou falar de Doha, que Doha é uma situação atípica. Mas em Maceió, por exemplo, por mais que eu tenha frequentado muito mais a parte da orla, mas existe uma parte em Maceió que você anda tranquilo com o seu celular, seja ele qual for, um celular barato ou caro, falando com alguém, digitando alguma coisa, ou com uma bicicleta, ou fazendo um exercício com seus filhos. Em Salvador não tem. Você não anda em um lugar tranquilo. O reflexo disso está sendo também traduzido no futebol. Querer tirar essa faixa, incitar a violência, é um absurdo. É um negócio, é uma vergonha. Isso é aquilo que eu chamo de vergonha. Vergonha é isso. Vergonha alheia. Porque não tem nada demais naquela frase. Como não tem nada demais, quando o Vitória botou as bandeiras com os placares de clássicos que foram goleadas, ou até quando o Vitória pegou um anúncio do Peixe Urbano e colocou, velho, faz parte do jogo. Ali não tem desrespeito nenhum. E não tem incitação nenhuma à violência. O que incita a violência é o violento fazer a besteira e continuar solto. Continuar indo para jogo. É alguém que está do lado, vê que o cara bateu em 3-4, matou alguém e continua solto. É isso que incita a violência. Não é faixinha. Não é dancinha em campo. Não é um jogador cavacova em campo. Que isso é do jogo mesmo. O que não é do jogo é você bater um cara que está com a camisa para torcer. Isso que não é do jogo. E é isso que as pessoas, as autoridades, não sabem lidar. Não sabem. São incompetentes. Absolutamente incompetentes. Aí vem com essa conversa mole de tirar a faixinha porque não fuja, vai citar violência. Foi revoltante isso ontem, Ju. Você lembrou? Revoltante. E ver o Bavi com uma torcida só é um negócio bizarro. É uma aberração que nós estamos ficando acostumados. É um monstro que se criou. Quem está olhando para o monstro já está achando normal. É o monstro assim mesmo, ele convive aqui com a gente. Quem está deixando é o monstro. Ô, Cássio, tem uma coisa, você falou algo assim, eu também não quero entrar muito nesse assunto, mas assim, há uma crise de segurança pública aqui na Bahia, todo mundo sabe disso. O Estado está passando por uma grave crise de segurança pública, mas nesse caso, a gente está normalizando coisas, né, ligadas à segurança pública aqui da Bahia,
que é tipo assim, no caso da segurança pública e violência na Bahia, é meio que assim, olha, não quer ser assaltado? Não saia na cidade, não passeie com sua família, não vá curtir a orla de Salvador, não vá sair com sua família, não vá passear com seu cachorro, para não ser assaltado. Então, fazendo a mesma coisa no futebol. Se a culpa fosse de quem é a vítima. Estão fazendo a mesma coisa no futebol. É isso aí, eu, sinceramente, acho que aquele assunto que a gente estava tocando, de ter um Bavi por ano, é algo que é muito bom para as autoridades de segurança pública aqui. Eu, sinceramente, acho que eles torcem. Devem ficar aliviados. Devem ficar aliviados que só tem um Bavi. Eu até brinquei que eles vão daqui a pouco fazer o seguinte: vamos inventar uma conversa de exportar o clássico. Para ficar conhecido em outros países e mandar o jogo lá para Madrid, que nem a final da Libertadores de 2018. Porque eles se livram do problema. Porque daqui a pouco é isso. Daqui a pouco eu não quero ter problema, não quero ter clássico, entendeu? É um absurdo. É isso. Eu sinceramente acho que eles adoram que só tem um clássico por ano, porque eles não têm que lidar com esse problema que eles têm que lidar, com essa responsabilidade que eles têm que lidar, e a coisa não aparece, né? A coisa do clássico com torcida única, que é uma vergonha, não aparece para as autoridades. Eu, sinceramente, eu acho que algumas provocações são de mau gosto. Por exemplo, a gente pode até discutir o mau gosto do mosaico. Eu, sinceramente, não gosto quando as torcidas usam esse tipo de espaço para provocar, em vez de enaltecer o time, provoca o adversário. Não é só em mosaico, é tipo música. Bahia e Vitória tem músicas que... Né, direto. Tem uma provocação gratuita. Que não, em vez de falar do próprio clube, fala do outro. É uma coisa assim que eu acho bobo. Pode ser de mau gosto, mas eu não fico repreendendo a pessoa de fazer, a torcida de fazer. Eu acho que o mosaico tinha todo o direito de estar lá. Independentemente se você acha mau gosto ou não, tem que estar lá, é uma provocação, isso faz parte do futebol. Ele não infringe lei nenhuma, velho. Ele não infringe lei regra, nenhuma. Desrespeita nada. Faz parte do futebol. Ontem mesmo a gente viu uma Supercopa entre Palmeiras e Flamengo, que o Gabriel provocou a torcida do Palmeiras, aí depois, se não me engano, o Gabriel Menino, ou foi Veiga, provocou a torcida Veiga também provocou do Flamengo. E tudo bem, cara. É assim que funciona. Samuel, em 2021, fez um gol, fez lá o sinal da vara de pescar. Cara, isso faz parte do futebol, velho. Se não puder isso mais, velho, é melhor acabar, pô. Porque é melhor não ter. Vão perder interesse. É melhor você falar assim, ó, já que é para não lidar com o problema. O problema é as brigas que acontecem fora do estádio. Então, para não lidar com o problema, o que, é que a gente vai fazer? Né? A sugestão. Os torcedores são impedidos de usar a camisa dos clubes em Salvador. Segundo, os torcedores não podem ir mais para o estádio, é melhor não ir, né, que é o que está acontecendo. Os jogadores não devem mais comemorar gols quando fizerem, porque isso pode incitar uma provocação. Comemorar o gol pode ser algo negativo. Então, por exemplo, se um jogador do Vitória comemorasse o gol hoje na Fonte Nova, ele poderia ser proibido de comemorar, porque pode incitar a torcida do Bahia. Ou vice-versa, o Bahia fazer um gol lá no Barradão não pode mais comemorar. Que loucura, cara, que a gente está chegando, né? Se a gente for evitar o natural do futebol, para não ter o problema da violência que as autoridades não conseguem lidar, você vai acabar com o futebol. É o que está acabando, né? A gente já tem a torcida única normalizada aqui, que é uma grave agressão ao futebol. E aí a gente não pode mais ter mosaico do torcedor, pelo amor de Deus, né? Eu acho que a gente está escalando nessa normalização da falta de rivalidade para como eu estou falando, poucos bavis, sem proibindo torcida adversária no estádio, proibindo mosaico. A gente está indo para um caminho em que o próprio clássico vai deixar de existir, entende? Vai deixar de existir, a rivalidade vai deixar de existir. Bom, vou adiantar um pouquinho, porque senão a conversa aqui vai embora. Eu queria só fechar esse tópico, dizendo assim que nunca é só futebol, porque fura sempre a bolha, né? Mas eu acho que é uma grave crise de convivência e socialização que a gente tem hoje. A gente não consegue conviver com o diferente sem violência, sem brigar, sem sair das quatro linhas, digamos assim, né? Parece que a gente tem uma grave crise desse tipo, né? De conviver em sociedade e tolerar o diferente. Então, fora qualquer coisa que não seja o que eu acho, eu não quero ter que conviver com aquilo. Mas, enfim, sigamos, porque tem muita gente aqui já falando com a gente no chat. Aqui, Marcos Vinícius Paiva, falando que a nossa equipe é de muita qualidade. Mário Brito, que acompanhou pela TVE. Então, me acompanhou também, Mário, que massa. Para todo dia, Alimentação Sem Restrição, que está aqui acompanhando a gente também, direto de Santo Antônio de Jesus, em Vitor Vilar. Matheus Nunes, que está aqui também falando com a gente. Messias Araújo.
E vou puxar logo esse superchat e já passando a bola aqui para Cássio. É o de David Castro, ou Davi Castro. Dizendo o seguinte, Cássio, com esse início de temporada e pós-clássico, quais são as principais fragilidades do Bahia em peças e padrão de jogo? Você pode, Cássio, aproveitar essa sua pergunta para você explicar o que aconteceu com o Bahia nesse jogo de hoje, a partir desse ponto de vista. Beleza, vou começar, peraí. Eita, vamos lá. Maravilha. Não, o Tom, filhinho de Vitor, entrou aqui com o celular mostrando que está assistindo a nossa live. Maravilha, um Inception total. É um Inception. Valeu, lá. Tom. O que acontece? Eu acho que a gente vai perceber aos poucos que um processo de mudança tão grande ele custa algum preço, né? Hoje o Bahia poderia ter pagado por esse preço. O Bahia está mudando o formato, não só da gestão, mas o Bahia está mudando completamente o formato do seu jogo. O técnico, o Renato Paiva, ele chegou com uma proposta que é uma proposta completamente diferente da que o Bahia estava acostumado a jogar, independente do técnico. Né? Talvez com o Barroca tivesse tentado quebrar um pouco isso. Mas foi um trabalho muito curto de Barroca, sob pressão, resultado. Mas com o Guto, com o Henderson, prevalece um pragmatismo voltado ao resultado e à competitividade pelo resultado, que no caso de Renato Paiva, não é bem assim. Ele quer a competitividade pelo futebol jogado. Ele quer a competitividade pela bola no pé, pelo controle da posse da bola. E isso exige mais tempo de trabalho. Isso exige mais erro para acertar. Porque você vai estar mais perto do erro ali. E eu acho que isso está dando a sensação de fragilidade do Bahia. Para mim, hoje o Bahia é um time frágil ainda. É um time bem frágil. Porque essa proposta, ela não está madura. Eu não acho que, se o Bahia quiser ter essa proposta, e eu acredito que para você implementar uma proposta dessa, você sabe que vai passar por um perrengue no início do trabalho, esse perrengue está aparecendo. No erro do goleiro contra o Sampaio, em várias oportunidades que o Bahia tem dado a seus adversários a partir da sua saída de bola equivocada, ou de uma fragilidade ao tomar pressão na saída de bola. Eu acho que o Bahia está fazendo a montagem de um elenco com base em outra filosofia. Eu sinto uma carência na referência, já respondendo ao Davi Castro. Eu sinto uma carência na construção ofensiva, alguém para fazer o papel do Daniel. Sabe? Quando o Daniel pode fazer esse jogo, mas o Daniel tem características um pouco diferentes. E eu acho que falta um 10, mas um 10 que seria um Ricardo Goulart em forma física plena. Sabe? Que pudesse estar ali, mas atacasse mais a área, ajudasse na construção. Veiga. Tipo um Veiga. Ou uma Rascaeta. Pelo amor de Deus, eu estou falando do estilo, ideal característico. Do estilo. Não é contratações caríssimas e não fazem parte do escopo. Mas eu acho que o Bahia ainda precisa dessas peças. Eu acho, por exemplo, que hoje o Cicinho não deveria ter sido titular no lugar do Borel. Eu acho que foi uma fragilidade para o Bahia ter Cicinho ali. Por mais foi uma Cicinho surpresa até na escalação. Hein? Eu achei que foi até uma surpresa na escalação. Então, e assim, para mim é um erro. Acho que o Borel devia jogar. Mas é muito precoce. O Everaldo está muito mal, por exemplo. Eu achei Everaldo uma boa contratação quando foi anunciado. Falei, pegou o cara que foi legal, que ele vinha com... Lá ele teve problemas no Japão, realmente já teve uma queda de rendimento no Japão, mas ele deixou uma memória boa aqui, né? Na sua época de Chapecoense. Então, assim, eu tinha a sensação de que o Bahia estava pegando um cara que ia puxar o gás dele aqui de novo, e ele está muito mal até agora. Ele hoje refugou no lance, cara, claro. Ou dá o passo para Jacaré, até tentar encobrir o Dalton, que saiu. Mas tá mal. E eu acho que essa transição que o Bahia está fazendo, tão grande, tão profunda de tudo, elenco, gestão, estilo de jogo, ao passo em que ainda precisa fazer resultado, porque já começaram as competições e elas vão ser cobradas, os resultados, isso vai trazer assim essa insegurança. E eu terminei o jogo hoje analisando um Bahia que cumpriu a sua obrigação, mas não passou segurança. Eu não acho que o Bahia passou segurança. Eu acho que o Bahia fez o primeiro tempo bom no seu início. Ele controlou o jogo. Controlou muito o Vitória no início do jogo. Teve dificuldade até para criar os primeiros lances. O Biel e o Kaique errando muito a decisão do último terço.
o Goulart vai ser muito útil ao Bahia ali perto do gol. Exigir o esforço, a explosão, o resultado físico do Goulart, ele não vai vir. Acho muito difícil. Acho que vai vir assim, as soluções da qualidade técnica que ele tem. Ele tem qualidade técnica acima da média. Então, ali perto do gol, ele tende a ajudar muito o Bahia. Mas uma arrancada para fazer, aí já vai comprometer. Ou exigir dele uma recomposição para a marcação-pressão ser mais forte, encaixada. A marcação-pressão do Bahia ela é muito prejudicada pelo ritmo que o Goulart tem, o limite dele para o ritmo. O limite físico. Aí a marcação-pressão do Bahia, que muitas vezes pode ser uma marcação que dê resultado, pegar essa bola, ela é prejudicada. Aí o Bahia paga os preços. Mas depois que o Bahia começou a finalizar um pouco mais contra a meta do Dalton, foi dando a sensação que poderia chegar perto do gol, mas o Vitória enxergou também uma oportunidade contra o Bahia e começou a dar calor no início da jogada do Bahia, na saída de bola do Bahia. Então, assim, o Bahia tentava fazer isso como uma armadilha, mas o Bahia não está ainda elaborado para que essa armadilha seja muito bem executada na maioria das vezes. Na maioria das vezes está dando esse sufoco no torcedor, no próprio time. E aí é por isso que, logo depois do gol do Kaique, aí, assim, vale chamar a atenção no lance do gol, que o passe do Acevedo foi muito bom. E ao mesmo tempo que o Bahia tinha problemas defensivos, o Vitória também tinha, porque o Vitória tinha uma linha com 5 jogadores ali na última linha do Dalton, mas era uma linha que dava muito espaço pelo lado esquerdo, principalmente. E um passe de meio campo entrou nas costas ali do João Lucas, com o Camutanga, né? Tava por aquele lado. E isso permitiu o Kaique sair na cara do gol e fazer o gol. Então foi um diferencial. E o Kaique conseguiu ser inteligente. Ele é canhotão, assim, de praticamente não usar a direita para nada, né? Talvez só para acelerar um carro automático. Mas ele... a finalização com a perna esquerda foi importante, porque alguém deu um carrinho ali, que se ele tenta ficar numa posição que seria mais... O convencional seria chutar com a perna direita para o gol, poderia ser travado. Então, a finalização de perna esquerda acabou, assim, dando a ele um tempo precioso para que a bola pudesse chegar na direção do gol sem ser bloqueada por um zagueiro que estava chegando ali. Então, assim, foi um gol muito legal, assim, a criatividade, a projeção, o passe. Mas o Bahia, ele logo depois desse gol, além dele ter tirado um pouquinho a intensidade do jogo, e aí eu fico sempre na dúvida se é o resultado que está ditando isso, ou se já é um reflexo da intensidade inicial, que já cobra um preço na reta final do primeiro tempo. Mas o fato é que o Bahia começou a ter uma saída mais lenta, o Vitória passou a apertar um pouco mais, e as chances mais claras, o Bahia teve chances claras, e mais chances de chegar ao gol. Mas as chances mais evidentes, aquelas inacreditáveis, foram do Vitória. A partir de erros do Bahia no seu sistema defensivo com a bola. O Vitória, ele não conseguiu construir para forçar o erro do Bahia. O Vitória não evoluiu ofensivamente para fazer o Bahia sofrer e criar as suas chances. Mas o Vitória teve um mérito. Foi apertar a saída de bola do Bahia. Acreditar. Então, nesse lance, o Rafinha saiu na cara do gol. Na cara. E o Rafinha, assim, foi muito infeliz, porque, na minha opinião, o Marcos Felipe caiu demais antes. Então, deu o gol. O gol abriu um espaço e o Rafinha não conseguiu botar na casinha. Se botasse na casinha, era gol. O Marcos Felipe caiu, velho. Ele escolheu um canto. E ele estava na entrada, enfim. Eu não sei até agora como o Rafinha não acertou o gol naquela posição. E o Trellis, que, assim, o Raul Gustavo, ele foi até certo ponto displicente. Isso também tem sido um ponto. Eu não sei até que ponto é autoconfiança, displicência. Eu não acho que é falta de qualidade. Não está me parecendo falta de qualidade. Mas está me faltando falta de atenção, de concentração, ou enfim. E o Trellis foi muito feliz para roubar a bola. Mas aí já tem mérito do Marcos Felipe, claro. Mas o Trellis também perdeu um gol indecente. Era gol para... Ele dominou a bola, escolheu o que ia fazer com ela e acabou chutando, permitindo o goleiro defender. As duas grandes chances foram do Vitória. As principais. Mas o Bahia teve volume de chance, porque o Bahia também evoluiu muito em saídas rápidas por contra-ataque. O Bahia aproveitou alguns encaixes na defesa do Vitória, mas errou no último terço. Quando o Biel acertou o cruzamento, o Kaique errou uma finalização clara. Quando finalmente conseguiram ali uma finalização, a bola acabou batendo na trave na cabeça do Dalton. Então, assim, mas foi tendo, não foi exuberante,
mas foi tendo espaço e chance para matar o jogo, velho. E essa incapacidade de matar o jogo, ela vai deixando o torcedor muito preocupado, porque você sabe que lá atrás o Barão está seguro. E não estava no primeiro tempo seguro. E aí o primeiro tempo acabou me dando a sensação de que no segundo tempo o Bahia poderia tomar o gol de empate. Ou poderia fazer 2-0 ou tomar o gol de empate com a mesma probabilidade. Mesmo o Bahia sendo, eu reconhecendo o Bahia bem melhor, com a bola no pé, com uma proposta mais clara e mais bem executada, mas o Bahia, nos seus problemas, permitiu ao Vitória a chance de fazer gol. Muito. Permitiu muito ao Vitória a chance de fazer gol. Faltas bobas do lado da área. Então, assim, isso deixou para mim o clássico em aberto. Só que no segundo tempo o Bahia melhorou um pouco essa permissividade com o Vitória na defesa, ali na área do Marcos Felipe. O Bahia lutou mais pelo resultado do que pelo jogo jogado, vamos dizer assim. E o Vitória melhorou do ponto de vista coletivo, na minha opinião. Foi um time um pouco mais organizado, que conseguiu ter um pouco mais de bola no campo de ataque, circular mais a bola, mas sofreu muito para entrar. Sofreu muito para encontrar espaço. E isso fez o jogo ficar mais truncado, mais travado. Teve mais cara de clássico do que jogo jogado, sabe? Foi mais aquela discussão, aquela briga pela bola. E aí, nisso, o Bahia, em um determinado momento, percebeu que valeria muito a pena segurar aquele 1-0 e também se entregou a isso, se entregou a segurar o resultado. Quem entrou, não entrou bem, né? Ninguém, assim, talvez o Diego Rosa tenha dado uma contribuição, mas o Mugni não deu para perceber, o Everaldo entrou mal, o Jacaré entrou mal, o Borel pouco tempo, então, assim, o Bahia teve dificuldades também com o banco, e no final das contas, o clássico no segundo tempo caiu muito em termos de diversão, mas aumentou o equilíbrio. Só que como o Bahia já tinha 1-0 no primeiro tempo, que foi justo no primeiro tempo, o Bahia conseguiu que esse equilíbrio não mudasse nada no placar e aí ganhasse o jogo. E ganhasse, na minha opinião, com justiça. Mas não foi nada que me empolgasse, assim. Acho que... E nem que traduzisse as expectativas, assim. O Vitória começou mal, o Bahia que começou ali mostrando um jogo diferente, o Bahia que tem mais investimento, o Vitória que ainda está com problemas financeiros. Isso não foi para o campo... na maioria do tempo, e no segundo tempo, principalmente, o clássico ficou muito cara de clássico, assim, muito cara do que a gente está acostumado a ver em Bavi, com poucos lances de emoção, muita briga. No final das contas, foi ótimo resultado para o Bahia, foi justo, na minha opinião, mas o brilho está longe de aparecer, a constância está distante, na minha opinião, e a segurança de que esse Bahia ele vai ser um Bahia diferente em nível nacional, ela também ainda não existe essa segurança. Agora, só para entregar a vocês de novo. É normal que não exista segurança nessa altura. Tá? É normal que um trabalho tão profundo começando agora, ele não dê o resultado agora, e vou lhe dizer, o resultado esperado nos próximos meses também não é o normal. Então a gente tem que ter um pouco de parcimônia. As críticas terão que vir à medida que as oportunidades de criticar vão aparecendo, os motivos das críticas aparecendo, mas o que eu quero dizer não vamos ver uma mudança tão profunda em tão pouco tempo. Então, é normal. Eu entendo todas essas minhas inseguranças como naturais para o momento que o Bahia está vivendo. Muito bem. Agora eu passo a palavra para Vitor Vilar e te pergunto, Vitor, para mim, a sensação que eu tive do Vitória foi que o time se mostrou muito competitivo num jogo em que, mesmo com o Bahia vindo de 2 derrotas, o fato de jogar numa Fonte Nova hostil para o Vitória e ainda ter a questão City por trás, com todo o investimento em envergadura, etc., já tiraria o equilíbrio de um clássico. Mas eu entendi que o Vitória, mesmo com todas as suas dificuldades, e um elenco até tecnicamente mais fraco, conseguia competir. Então, tendo em vista esse jogo de hoje, como você falou antes, né, no seu primeiro comentário, você dissociando o jogo do campeonato e do momento em que o Vitória vive nesse início de temporada. O que você avalia que funcionou e o que precisa melhorar para ontem?
Bom, eu vou fazer o contrário do que Cássio fez. Eu vou responder sua pergunta no final, vou analisar primeiro o jogo, porque dá um contexto para a sua resposta. Para a resposta da sua pergunta. O jogo foi, enfim, concordo com tudo que Cássio falou, só vou trazer umas observações em relação à postura do João Bussi, né, o técnico que querendo ou não, muito a mira, né, do torcedor nesse momento. Eu acho que Bussi surpreendeu, de certa forma, no início do jogo, porque ele trouxe uma formação diferente do que a gente estava habituado a ver o Vitória, com um 5-4-1. Né? Ele trouxe Léo Gomes de cabeça de área para dentro da zaga, ele ficou entre os zagueiros, e o Vitória defendeu com 5. E aí, eu acho que ele fez isso com o objetivo de evitar a ultrapassagem do Bahia, né, a bola enfiada do Bahia, a bola esticada do Bahia, que tem essa característica, essa ultrapassagem, Biel, Kaique, o próprio Acevedo, Rezende, o pessoal que ataca, né, no Bahia, tem essa característica da ultrapassagem, de receber a bola nas costas da defesa, é um jeito do Bahia jogar, e ele fez esse 5 para ter sempre alguém ali na sobra, conseguir marcar essa ultrapassagem do Bahia. Só que até o gol do Kaique, o Vitória passou por uma agonia séria. Assim. Foi um jogo em que o Vitória não conseguiu sair da sua defesa. Foi um jogo em que o Vitória tentou muito a bola esticada lá para frente, para tentar uma casquinha de Trellis e ver se alguém conseguia segurar lá na frente. Mas maior parte do tempo até o gol de Kaique foi o Vitória contra as cordas e o Bahia criando volume. Existiu também um fator que contribuiu com isso, que foi a ausência de marcadores no meio campo. Quando o Léo Gomes foi recuado para a zaga, o meio campo do Vitória ficou sem poder de marcação, isso ficou muito claro. Muitas vezes a gente via ali apenas Rodrigo Andrade marcando, tendo que marcar dois caras que estavam muito bem no jogo hoje, que eram Rezende e Acevedo. Os dois estavam muito bem, tanto no desarme como na criação, na chegada próxima da área. E quem estava tendo que cobrir esses dois era Rodrigo Andrade na maior parte do tempo. Porque GG subia, os pontas, né, Oswaldo e Rafinha acabavam subindo e ficava só Rodrigo Andrade ali naquele meio campo para defender. Então a bola circulava da zaga do Bahia para o ataque, para os homens de frente do Bahia, né, que pareavam, digamos assim, ficavam frente a frente com os 5 do Vitória, muito rapidamente. A bola não tinha aquele bloco ali no meio, já chegava para o ataque do Bahia ficar contra esses 5 do Vitória. E aí, é uma coisa do futebol que existe desde o surgimento desse esporte. Quando você cria muito volume contra o adversário, né, ou quando você está sofrendo com muito volume do adversário, uma hora você vai falhar, porque, enfim, futebol é ganho também nos erros do adversário. E eu vi o Vitória com esses 5 jogadores, em algum momento ia haver uma falha, porque são 5 jogadores, é muito mais difícil, inclusive, você manter 5 jogadores numa linha, né, e fazer aquela marcação em linha. E falhou no passe do Acevedo, que Camutanga e João Lucas não conseguiram marcar Kaique, ele ficou cara a cara com o Dalton e fez o gol. Então, natural, o Vitória estava sofrendo naquela marcação ali, estava levando muito volume, e houve uma falha de marcação, deu um branco ali no lateral esquerdo com o zagueiro, e acabou, inclusive, que quem cobriu o Kaique quase bloqueou, né? Kaique foi muito esperto, como o Cássio falou, porque chutou logo de esquerda e evitou um bloqueio. Quem estava no bloqueio era Léo Gomes, né? Camutanga e João Lucas ficaram bem para trás. Então, o Vitória sofreu o gol. E aí o João Bussi trouxe uma outra proposta para o jogo do Vitória, que deu certo, muito certo, e que faz a gente até questionar, e faz o torcedor questionar nesse momento, por que o João Bussi entrou daquele jeito desde o início do jogo, que é pressionando a saída de bola do Bahia. O Bahia já tinha demonstrado algumas falhas na saída de bola contra o Sampaio Corrêa, por exemplo. Sabia-se, né, que esse é um estilo de jogo que o Bahia ainda precisa encaixar melhor. E João Bussi foi pressionar essa saída de bola após o gol de Kaique. E foram assim que surgiu as duas chances, que Cássio lembrou, de Rafinha e de Trellis na sequência, né? Primeiro Rafinha, depois Trellis, que perderam gols claríssimos. O de Rafinha, para mim, é até mais claro do que o de Trellis, porque Rafinha estava equilibrado, o goleiro já tinha caído, e ele chutou completamente para fora. Ele até deu uma escorregada, talvez isso tenha contribuído para o chute errado, mas ele chutou muito para fora, de frente para o gol, equilibrado, assim.
Eu digo equilibrado, ele totalmente de frente pro gol, ele não estava, sabe, de quina pro gol. Ele estava de frente, estava na meia-lua e chutou para fora. Depois, Trellis conseguiu ganhar de Raul Gustavo, aí sim, ele estava já meio que em diagonal pro gol e chutou em cima do goleiro. O Marcos Felipe, naquela ocasião, até foi muito bem na saída. Então, as duas chances mais claras, assim, pós o gol de Kaique, foram do Vitória. Teve uma chance também de Kaique, que, mais uma vez, né, ultrapassagem, só que aí, em vez de ser uma bola reta nas costas da zaga do Vitória, foi uma bola que veio da esquerda, cruzamento, se não me engano, de Biel, e Kaique, né, acabou furando, também recebendo a bola ali nas costas da defesa do Vitória. E o jogo terminou dessa forma. No segundo tempo, o Vitória conseguiu igualar com o Bahia, inclusive na proposta ofensiva. O Vitória não conseguiu só criar oportunidades, né, ou manter a bola no ataque, ter a bola no campo de ataque, quando roubava a bola na saída do Bahia. O Vitória conseguiu, de fato, ocupar o ataque, trocando passes, tentando fazer suas jogadas. E aí apareceu o que eu acho que é a grande diferença em relação à Bahia, do Bahia para o Vitória, ou do Vitória para times que ele vai ter que enfrentar no resto do campeonato, né, na Série B, por exemplo. Não o Bahia é um time de Série A e tal, mas assim, já foi um teste, né? O Vitória foi um primeiro teste contra o Bahia, com times que, digamos assim, tá acima dele de divisão. E o Vitória vai ter que enfrentar times de Série B. O grande objetivo do Vitória é a Série B, que é o abismo técnico. Assim, o Vitória tem uma dificuldade técnica mesmo de criação de jogadas que é muito grande. Eu acho, né, e sim, respondendo a sua pergunta, um ponto positivo que o Vitória trouxe desse jogo para o torcedor é que o Vitória conseguiu igualar a competitividade, conseguiu competir com o Bahia após o gol tomado por Kaique, o que é uma boa notícia, porque o Vitória, nos últimos jogos, né, ele fazia um gol e depois desabava. Ele muitas vezes tomava, como foi contra o Itabuna, e entrava num modo freestyle, né, depois daquele gol do Itabuna mesmo no início do segundo tempo, entrava no modo freestyle, se desorganizava completamente e acabava perdendo ainda mais a linha. Nesse jogo, não, o Vitória tomou um gol e conseguiu melhorar, conseguiu crescer pós-gol e conseguiu igualar o Bahia em competitividade por conta, de fato, de uma organização em campo, por conta de uma resposta tática em campo, né, de posicionamento, de entendimento das jogadas e até mesmo de vontade. Eu acho que o Vitória foi um time que teve uma postura muito boa após o gol. Time que partiu para cima, foi marcar o Bahia lá em cima, no segundo tempo, sabendo que precisava do resultado, tentou ficar mais com a bola, tentou criar jogadas, insistiu muito. O Vitória, não dá para dizer que o Vitória não insistiu ou que o Vitória não tenha tentado. Até os 90 minutos, até a final, o Vitória foi para cima do Bahia, tentou buscar. Então, acho que o Vitória, o lado bom desse jogo para o Vitória, né, apesar de uma derrota, é que houve uma postura muito positiva do Vitória no jogo. Houve uma reação ao gol muito positiva. Como volto a dizer, em termos táticos, né, de entendimento de jogo, de leitura da partida, das próprias mexidas de Bursa também durante o jogo, da postura do time em campo, né, tanto da postura tática como da postura anímica, de vontade, o Vitória conseguiu competir e competiu bem. Tanto é que, durante o primeiro tempo, eu acho que, ao final do primeiro tempo, como o Cássio falou, inclusive, e eu concordo, você sentia que o Vitória poderia ter empatado a partida, base nessa mudança de postura tática e de vontade de jogar. Mas qual o problema do Vitória? O problema do Vitória, de fato, é o lado técnico. O Vitória está com um time que não consegue entregar aquilo que o Vitória precisa, ou vai precisar durante a temporada. Tem vários jogadores que caíram demais de produção. Eu acho que tem que citar, por exemplo, o Rafinha. Rafinha hoje fez uma partida tenebrosa, mas muito ruim. Tanto é que foi substituído no intervalo. É um jogador que foi essencial na Série C, mas que começou 2023 muito abaixo. Então leva a gente até a questionar se aquele Rafinha da Série C não foi um lampejo na carreira dele, né? Porque é um jogador que não está realmente... a carreira dele já tem 30 anos, ele não correu por times da Série A, nunca teve um grande destaque em times de elite, por exemplo. É um jogador que sempre habitou esse universo da Série B e da Série C. Então, ele teve um ano maravilhoso em 2022 e começa 2023 muito mal. Eu acredito que não seja só uma questão de lampejo, mas é fato que ele começou muito mal. Mas o torcedor se questiona, será que o Rafinha que a gente conheceu foi um momento único na carreira dele?
Oswaldo é outro cara que claramente está muito longe dos melhores dias da carreira dele. Já não tem mais o mesmo porte físico, a mesma velocidade. Tem alguma técnica, tanto é que ele cobra bem falta e tal. Tem uma visão de jogo boa, mas é um jogador que o corpo já não responde mais e já não consegue entregar o que o Vitória precisa. Trellis é outro remanescente da Série C, que não é por acaso que o Vitória trouxe Léo Gamalho, e Léo Gamalho hoje seria o titular, porque Trellis ele está claramente muito abaixo, até mesmo do que ele entregou na Série C. Não é o mesmo Trellis de 2017, sem dúvida nenhuma, não tem nem como comparar, mas mesmo do que ele entregou na Série C para agora, ele está muito abaixo agora. Né? Ele está errando pênalti, como aconteceu na última partida, está acontecendo também, na última partida contra o Docimel, está errando também finalizações tranquilas, assim, jogadas de pivô que ele não consegue mais fazer, está errando muitas jogadas. Por exemplo, o João Lucas é um lateral esquerdo que não está conseguindo passar segurança, e esse é um problema para o Vitória também, porque o Vitória tem no seu elenco 3 laterais esquerdos, Guilherme Lazzaroni, João Lucas e Vicente. Lazzaroni vive machucado, infelizmente. João Lucas tem jogado, mas não tem passado segurança na defesa. E Vicente é um jogador que também já atuou pelo Vitória na Série C e já se conhece as vantagens e desvantagens dele. Né? Um jogador que muitas vezes na defesa também é falho. E a torcida, por exemplo, já está pedindo que o Vitória contrate um lateral esquerdo. Vai ficar com 4 no elenco. É complicado. E aí você começa a ver que o Vitória precisa, de fato, de reforços. Só que o elenco já tem bastante gente, como é que você vai fazer? Entra por aquela espiral. Voltando a falar, né? GG é um jogador comum, também não consegue jogar bem no Vitória. Hoje fez uma partida de muito esforço, muita vontade, mas erra muito, não consegue dar aquele passe diferencial, não consegue ser um cara que consegue clarear a jogada e passar em profundidade, achar o companheiro numa posição boa de finalizar, um cara que tem muita dificuldade de fazer jogadas mais efeito, mas é um cara esforçado, corre bastante e tal. Falei de GG, falei de Oswaldo, falei de Rafinha, falei de Trellis. Tem que falar também das substituições, né? Eu acho massa que o pessoal esteja empolgado com o Dibre, mas ele é um jogador que é também muito comum, não é um jogador que aparentemente tem um diferencial. Diego Torres, mais uma partida em que ele entrou muito abaixo na rotação, um jogador que não consegue nem se firmar como titular, porque está muito abaixo da rotação mesmo, até física, de ritmo de jogo. Sempre parece que ele entra mais lento do que o jogo realmente precisa, né, quando ele acaba entrando no jogo. Enfim, o Vitória tem carência de peças, sobretudo no ataque. Dá para ver claramente isso hoje contra o Bahia no segundo tempo, quando teve a bola, mas não conseguiu criar nada. No segundo tempo, o Vitória teve muita posse de bola, teve muita vontade, ocupou o ataque, mas não conseguiu finalizar. A gente não viu o Vitória no segundo tempo assustando o Bahia. Não teve nenhum lance em que, de fato, tenha causado algum problema para o goleiro Marcos Felipe. E o Bahia, na minha visão, como o Cássio falou, em um determinado momento do segundo tempo, eles perceberam, rapaz, se a gente continuar fazendo nosso jogo aqui tranquilo, cercando bem nosso goleiro, cercando nossa defesa, o Vitória vai conseguir se enrolar, porque não tem essa qualidade técnica toda, a gente vai expor a dificuldade técnica deles e a gente não vai sofrer. E o Bahia fez o resultado, né? Conseguiu jogar no segundo tempo para o resultado, para segurar aquele resultado, deixando a bola com o Vitória, sabendo que o Vitória não ia ter essa capacidade de furar aquele bloqueio imposto pelo Bahia, e o jogo passou assim no segundo tempo, muito mais brigado, mas com o Bahia administrando bem essa dificuldade, diante dessa dificuldade do Vitória criar. Então, o saldo, né, para finalizar tudo e já passar a bola para você, Ju, é que o lado positivo é a resposta do Vitória em termos anímicos e até mesmo de postura em campo. Agora, fica muito exposta, muito evidente a dificuldade técnica que esse time tem hoje. A dificuldade, eu digo, é a qualidade mesmo. O Vitória tem peças em que não dá para confiar diante de uma partida de alto nível, assim, uma partida difícil. E a gente começa a questionar, inclusive, como é que vai ser o Vitória na Série B, porque vai precisar dessas peças, vai precisar de mais qualidade no momento de virar uma partida ou de empatar, como aconteceu hoje contra o Bahia. Muito bem. Antes de passar a palavra para Cássio de novo, eu queria só trazer aqui uma pergunta de Afonso Henrique, que botou aqui este questionamento. E como é? Se o Vitória não passar de fase esse ano, vai se complicar para ter vaga na Copa do Brasil?
Sim, porque a CBF mudou o entendimento, mudou os critérios, na verdade, né, para a classificação para a Copa do Brasil. Até então, até 2023, a CBF usa a Copa do Nordeste, né, usa também outras competições para a classificação para a Copa do Brasil, mas também tinha o critério de ranking. E o Vitória, até esse ano, por ser um dos times mais bem posicionados no ranking aqui no estado, conseguia essa vaga. A partir de 2024, não. A Bahia tem direito a 3 vagas para a Copa do Brasil e elas serão sempre pela competição local, ou seja, Campeonato Baiano. Então, nesse ano, 2023, se o Bahia e Vitória, na verdade, né, não conseguirem passar de fase e ficar entre os 3 primeiros, e, claro, não conseguindo ganhar uma Copa do Nordeste, por exemplo, que também dá a vaga para a Copa do Brasil, não vão disputar a Copa do Brasil no ano que vem. Então, nesse ano, não conseguir essa classificação nessa fase final é um problema gigantesco para os times daqui da capital, especialmente o Vitória, que já tem bastante tempo que não consegue uma classificação para a fase final, porque significaria também não disputar a Copa do Brasil. Então, é algo que precisa, sim, ser levado em consideração. O Vitória, que é um dos clubes brasileiros que mais disputou a Copa do Brasil, né? Junto com o Atlético Mineiro. Só não participou em 92. A única vez. Então, Vitória tem aí esse histórico também a tentar defender, né? Pois é. E aí corre sério risco de não poder participar no ano que vem se ficar de fora dessa fase final, se ficar de fora do top 3, né? Do Campeonato Baiano. Bom, Cássio, vou passar a bola para você para a gente já passar para as análises individuais, né? O pódio do bem e do mal. Vilar já até basicamente encaminhou a dele, mas ainda não colocou cada um no seu lugar específico do pódio. Mas você fique à vontade, diga aí quem que você acha que merece um destaque positivo e negativo. Tá, vamos começar pelos negativos. Eu acho que vale dos 2 times, viu? Você topa, Cássio? Eu falo os 2 times. Opa, maravilha! Vamos lá. Do Bahia, os negativos. Negativo do Bahia, eu vou acabar pesando mais a mão na galera que entrou. Porque, assim, eu acho que, por exemplo, o Goulart não foi bem. O Biel é um bom exemplo de alguém que não tomou as melhores decisões, mas apareceu muito para o jogo. E aí, esses jogadores, o Azevedo, eu acho que o Azevedo não fez o melhor jogo dele no Bahia, não, teve distante de fazer. Oi. Já tem um aparecendo aqui, ó, no chat, Everaldo, é um nome que o torcedor do Bahia já está começando a amar, a encrencar. Ele tá fazendo esforço, assim. E aí, então, esse é o ponto. Pronto. Eu acho que Daniel, dos que estavam em campo, ele não fez um bom jogo, mas eu repito, são jogadores que, ainda que não tenham feito bom jogo, no cômputo geral, foram melhores dos que os que entraram. Então aí eu vou botar Everaldo no pódio, logo de cara, o primeiro. Jacaré, que errou tudo que tentou, e entrou também com uma expectativa do torcedor de fazer alguma coisa. Eu vou colocar o Cicinho. Eu acho que ele teve alguns momentos ali em que aliviou a minha corneta, mas é pouco. Ele para ser titular do Bahia, tem que fazer mais, pareceu fora de forma. Mas é isso, eu acho que não foi um jogo de destaques individuais negativos nem positivos, eu diria assim. Muito, sabe, uma valência muito grande, assim, não teve. Mas eu vou pegar esse pódio aí, vou pegar Everaldo, Jacaré e Cicinho. Esses me chatearam bastante, aí eu vou fazer essas observações da Daniel, a Goulart, enfim. Positivos. Rezende, para mim, fez um bom jogo até o momento que saiu. Eu acho que ele é o principal para mim do Bahia.
Eu vou colocar o Kaique, porque ele acabou sendo o eficiente, né, do jogo, com o gol. Eu acho que o Marcos Felipe, ele não fez um grande jogo, mas ele defendeu uma bola importante no Jansen Trellis ali, né? Então acho que eu vou mencionar ele também ali como uma... E o Raul Gustavo me chateou muito também, tá? É outro que eu quero lembrar. E aí talvez eu dê uma menção honrosa ali ao Acevedo, só porque eu preciso escolher um terceiro para esse pódio. E ele deu um passe muito bom pro Kaique. Mas, repito, foi um jogo em que eu não consegui enxergar grandes destaques individuais, nem para o bem nem para o mal. Vi muitos erros, praticamente todo mundo estava em campo, errou, e alguns acertos, sendo que o principal acerto foi, claro, o lance do gol do Bahia. No Vitória, eu acho que também eu vou ter uma certa dificuldade, assim. O piores para mim, o João Lucas, não é o João Lucas lá atrás esquerda? O João Lucas, para mim, foi muito mal. O Rafinha, não se perde aquele gol, não se perde. Achei o Oswaldo um horror também. Ele desconectado, enfim. Não, o Trellis não pode perder um gol daquele também. Vai pro bolo, sabe? Também vou dar uma cornetada no Trellis. E aí, positivos. O GG vai ficar no meio do. Não fede nem cheira, assim, mas não me apaixonei pelo GG. Eu acho que o Léo Gomes cresceu muito no segundo tempo, somente. O Léo Gomes fez um bom jogo. Acho que o Zeca fez um bom jogo. Tá até me surpreendendo. O Rodrigo Andrade. Não foi o jogo Rodrigo Andrade desse novo Vitória, que ele vem bem. Mas tá ok. Acho que positivos do Vitória. Alisson Santos não entrou bem. Jogador que eu esperava até que fosse criar problema pro Cicinho ali, não criou. Perdeu todas. Acho que o Dalton, não vou dizer que teve culpa no gol, mas eu tive a sensação que ele demorou para reagir no gol. Talvez se ele tivesse um pouco mais esperto, ele não deixava o Kaique dar o toque primeiro na bola, como ele acabou acontecendo no lance do Jacaré no segundo tempo, por exemplo, que ele saiu antes e conseguiu evitar. Então é isso. Acho que assim, destaque positivo do Vitória, eu vou mais nessa... Você quer ver uma? Talvez eu dê uma moral ao João Bursi como destaque positivo. Eu acho que ele deu uma mexida ali para pelo menos deixar o Vitória mais organizado durante o jogo. Se não começou bem, e não começou, eu acho que ele deu uma viradinha de chave ali com algumas alterações, já com os jogadores que estavam em campo, e depois com as mudanças de peças também. Então acho que é mais por aí. Mas foi um jogo realmente com nenhum grande destaque assim. Mesmo, grande. Eu não consigo identificar nem para um lado nem para o outro. Acho que foi um jogo bem flat. Com muitos erros da maioria dos jogadores, mas numa bizarrice assim também, que pudesse pegar uma expulsão, não teve. Então, é mais difícil eleger essa galera do pódio, mas eu vou ficar com esses. Meus pontos positivos, assim, para mim o melhor do jogo, em geral, foi Rezende. Assim, eu gostei muito da atuação de Rezende, tanto na marcação como na chegada ao ataque, ao pro-ataque. Eu vou colocar Acevedo, viu, como segundo, porque eu gostei muito da atuação dele também. Eu acho que boa parte do bom momento do Bahia naquele começo de jogo foi muito por conta desse domínio que o Bahia teve também do meio campo. Assim, a bola passava muito rapidamente para o ataque e passava ou por Acevedo ou por Rezende, né? O passe de Acevedo foi apenas uma amostra de outros passes, sabe, aquele passe vertical que estava acontecendo vindos de Rezende e de Acevedo. Eu acho até que Acevedo, depois, de fato, ele caiu um pouco no segundo tempo no quesito marcação. Mas na parte ofensiva, eu acho que ele foi muito bem. E aí, concordo, assim, acho que Kaique tem que colocar porque ele fez o gol, né? Então, mas o ponto negativo é difícil citar, né? De fato, concordo com o Cássio, os que estavam em campo, você tinha a impressão que poderiam estar mal, mas quando entraram os outros, assim, né, parece que caiu mais. Porque, por exemplo,
eu não diria que Ricardo Goulart e Daniel fizeram boas partidas, mas Everaldo e Lucas Mugni, por exemplo, não conseguiram manter o nível, né? O Bahia caiu um pouco depois da entrada. E Jacaré também. Uma coisa que eu acho, inclusive, muito interessante do Bahia é que o Bahia parece meio que definido já, em termos de time titular, numa meia-lua. Né? Você tem Biel na esquerda, aí você tem ali no meio campo, né, vindo mais para trás, Acevedo, Rezende, Kaique aberto na direita. Uma meia-lua que está ali rondeando, né, rodando ali a zaga adversária. Mas falta esse miolo, falta essa definição do meio. Né? Ricardo Goulart e Danielzinho jogaram hoje, mas também quando joga Everaldo, por exemplo, o Bahia fica com uma falta de definição no meio. Eu acho que o Bahia precisa encontrar essas peças de meio mesmo, assim, tanto do meio atacante como do centroavante, para poder finalizar mais, para poder chegar mais, transformar mais o volume que essa meia-lua faz em chances reais de gol. E aí, negativamente, eu acho que 2 titulares seria Ricardo Goulart, Daniel e Raul Gustavo, né, pela falha na chance que originou a chance de Trellis. Mas as substituições foram muito ruins também. Então, 2 titulares seriam dos 3. Mas se abrir para substituições, Jacaré entrou mal, Mugni entrou mal, Everaldo entrou muito mal. No Vitória, eu acho que o ponto positivo do Vitória foi Rodrigo Andrade e Léo Gomes. Rodrigo não atuou ao mesmo nível do que ele vinha atuando nas últimas partidas, né? Concordo com o Cássio. Porque Rodrigo, eu acho que hoje ficou até muito preso na parte defensiva. Como eu disse, ele era muitas vezes o único cara que conseguia dar combate no meio campo, porque o companheiro dele era GG, e GG não tem esse perfil, então ele ficou muito preso na parte defensiva. E na parte ofensiva, que vinha sendo destaque positivo de Rodrigo Andrade nesse início de ano, dele chegar ao ataque, chutar, finalizar, cabecear, dar passe para o atacante, ele não apareceu. Mas, ainda assim, foi o principal passador de bola, digamos assim, do Vitória no meio campo, e para mim foi o destaque do Vitória. Assim como o Léo Gomes, que não começou tão bem naquela função meio de zagueiro, mas depois, quando o Vitória precisou da marcação dele um pouco mais à frente, que é a parte dele, ele foi bem. Ele conseguiu equilibrar boa parte da mudança de postura, inclusive do Vitória, após o gol, e que conseguiu competir com o Bahia, foi pela mudança também de Léo Gomes jogar um pouquinho mais à frente. E aí conseguiu um pouco marcar, né, a jogada de meio campo do Bahia. E aí um terceiro fica difícil. Eu vou me abster, porque é muito difícil escolher um terceiro bom jogador do Vitória. E aí, ruim, velho, tem vários. Né? Rafinha foi terrível. Para mim, foi o pior em campo, porque perdeu uma chance que é inexplicável. Alguém não pode... Um jogador, naquela situação, num clássico, ele não pode perder um gol daquele. Mas, fora isso, ele errou tudo que tentou também no ataque. Foi muito mal. Então, Rafinha foi o pior. Com o João Lucas em segundo, porque falhou decisivo no lance do gol do Bahia. João Lucas muito mal defensivamente. Tanto é que no segundo tempo o Zeca foi jogar de lateral esquerdo, né? E eu acho que já é um recado de Bussi. Eu acho que o Bussi vai seguir com essa formação, colocando Zeca talvez lateral esquerdo, com Raylan na direita. Nosso amigo Felipe Assis já chegou aqui me dando inveja retada. Ele estava tomando um suquinho de laranja aí. Dá um suquinho de laranja aí. Ruim, velho. João Lucas, Rafinha, Trellis, né? Finalizando com Trellis o pódio, mas dá para citar também Osvaldo, que foi horrível também, mais um jogo ruim de Osvaldo. E as substituições, Alisson Santos, deu pena do que ele fez com a bola, assim, o menino não tem condição mais de jogar, sabe? Tá sendo ruim para ele. Eu acho até que ele é promissor, mas ele entra em cada situação de jogo que contra o Itabuna ele entrou de lateral direito, agora ele entrou para tentar dar um calor ali na lateral direita do Bahia, só que ele toma muita decisão errada. É impressionante, ele é muito verde e não pode estar sendo mais exposto a essa situação de jogo, porque é ruim para o Vitória, né, porque não conta com esse jogador, e é ruim para ele, no desenvolvimento dele. Já começa a ser um jogador, por exemplo, perseguido pela torcida. A torcida não tem mais paciência com Alisson Santos. No entanto, ele pode ser um bom jogador no futuro, né? Um cara que
pelo menos na base, a trajetória dele foi boa no Vitória. Alisson Santos entrou muito mal. E é isso. Eu não vou... um outro cara que atuou muito bem, eu já ia esquecendo, do pódio, né, cara? Tem dois que eu queria citar. Zeca, que para mim fez uma boa partida. Então o recado de João Burros passa por isso, passa porque ele fez uma boa partida, tanto lateral direito como lateral esquerda, só que ele atuou bem menos lateral esquerda, né, obviamente. E Dunkler, assim, em comparação com o Camutanga, Dunkler foi muito melhor. Pareceu o Aldair jogando. Assim. Então, meu amigo, não é um zagueiro bom, não é no pódio, mas merece uma menção, tá? Ele não está em pódio, mas merece uma menção porque ele, inclusive, parece que melhorou o nível dele, que ele estreou bem mal pelo Vitória. É isso.